Olá, gente boa. Agora vamos falar sobre as leis de Newton. O conceito de força ele é complementado pelas leis de Newton, definidas por Isaac Newton, que define o que são e qual o comportamento das forças, tá? As leis de Newton são três, tá? A primeira lei é conhecida como lei da inércia, a segunda lei é conhecida como lei da força e a terceira lei é conhecida como lei da ação e reação. De acordo com a primeira lei de Newton, lei da inércia, caso nenhuma força atue sobre um corpo, ou caso as forças que atuam sobre um corpo elas se anulem, esse corpo tanto pode estar em repouso como em movimento retilíneo uniforme. Né? O que a primeira lei de Newton quer dizer é que se não existem forças atuando sobre um corpo, ou se a força resultante sobre o corpo ela é zero, isso significa que a aceleração sobre o corpo também é zero. Né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, força zero, aceleração zero. Quando a aceleração é zero, né? Se a aceleração significa mudança de velocidade, se ela é zero, isso significa que a velocidade ela não vai estar mudando. Você vai ter uma velocidade que é constante. Tá? Se um corpo ele não muda a sua velocidade, só há duas formas dele estar, dele se encontrar. Ou ele vai estar em repouso, com velocidade zero, e aí ele vai permanecer com essa velocidade zero, ele vai permanecer parado, né? Ou ele vai estar com velocidade diferente de zero, por exemplo, 5 metros por segundo, e ele vai manter essa velocidade. Né? Se ele mantém a velocidade constante, ele se encontra no movimento retilíneo uniforme, né? No famoso MRU. A segunda lei de Newton, conhecida como lei da força ou também como princípio fundamental da dinâmica, tá? Ela afirma que para mudar o estado de movimento de um corpo, ou seja, sua velocidade, é preciso aplicar uma força. E essa força ela vai ser proporcional à massa e vai ser proporcional também à mudança dessa velocidade. Ou seja, se você quiser uma velocidade maior, você vai ter que ter uma força maior. Né? Ou seja, a mudança de velocidade, no caso aqui, é a aceleração. Tá? Essa lei pode ser expressa matematicamente como a gente já viu, né? F igual a ma, onde a força e a aceleração são grandezas vetoriais. Tá? E a aceleração adquirida deve sempre estar na mesma direção e com sentido igual à da força, da resultante das forças. Ou seja, em um mesmo corpo, essa força que produz essa aceleração, eles vão estar na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? A terceira lei de Newton é conhecida como lei da ação e reação. Ela diz que as forças sempre surgem aos pares. Se um corpo A faz uma força sobre um corpo B, o corpo B produz sobre o corpo A uma força de mesmo valor, igual magnitude e direção, porém no sentido oposto. Tá? Além de indicar que as forças de ação e reação têm módulo igual, a terceira lei de Newton também estabelece que o par ação e reação nunca pode ocorrer em um mesmo corpo. Então aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa empurrando uma parede, tá? Aplicando uma força de 5 newtons. A parede aplica sobre a pessoa uma força de 5 newtons do mesmo valor, né? Na mesma direção, só que em sentido contrário. Como isso aqui, né, a gente vê que é uma situação de equilíbrio, a gente sabe que essa força aplicada é exatamente a mesma força de reação, porque eles mantêm equilíbrio, né? Alguns exemplos em que podemos observar a lei de ação e reação. Quando a gente anda, que a gente empurra o chão para trás, o chão, por sua vez, nos empurra para frente. Se quisermos subir uma corda, devemos puxá-la para baixo para que possamos ser empurrados para cima. Se quando estamos dentro de uma piscina, né, empurrarmos a borda, seremos empurrados para trás. Não observamos esse comportamento fora d'água devido à força de atrito que nos mantém ligados ao solo. Tá? Aqui tem um resumo bem bacana aqui que eu encontrei sobre as leis de Newton, tá? Esse slide eu vou estar disponibilizando lá no Cigar para vocês, beleza? Um abraço, gente boa. Tudo de bom.